Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou professor de matemática, Carlos Júnior. Essa aula vai ser sobre formas geométricas. Bom, as formas geométricas são divididas em duas partes. Consequentemente, essa aula vai ser dividida em duas partes também. A primeira parte vai ser sobre figuras planas e a segunda, figuras espaciais. As figuras planas, elas são figuras bidimensionais, ou seja, tem duas dimensões, comprimento e largura. Já as figuras espaciais são figuras tridimensionais, comprimento, largura e altura. As figuras planas, elas podem ser polígonos e não polígonos. Os polígonos podem ser convexo ou côncavo, também conhecido como não convexo. Já os polígonos convexos podem ser polígonos regulares. Já os sólidos geométricos ou figuras espaciais, elas se caracterizam em três partes. Primeira, poliedros, corpos redondos e outros. Os poliedros podem ser convexo ou não convexo, ou côncavo. E os poliedros convexos, existem os poliedros de Platão. Bom, como eu já mencionei, essa aula vai ser dividida em duas partes, figuras planas, figuras espaciais. Nessa primeira aula, iremos falar sobre figuras planas, tá ok? Bom, antes de mais nada, recomendo que vocês peguem um caderno de anotações e toda vez que aparecer uma definição, que vai aparecer muitas definições, vocês pausem o vídeo e escrevam a definição, tá? Outra coisa, sobre as questões que vai aparecer na videoaula, eu recomendo que assim que der início à questão, vocês pausem a questão, no caso a videoaula, e tentem responder, certo? Eu não vou dar esse tempo no vídeo, senão o vídeo já vai ficar muito extenso, beleza? Então vocês pausem a questão, tente responder, aí depois vocês irão ver a resposta, beleza? Bom, vamos dar início então. Formas geométricas. Formas geométricas estão por toda parte, o que motiva o estudo da geometria plana e da geometria espacial, principalmente o estudo dos polígonos e poliedros. Como já falei, a geometria plana, ela trabalha os polígonos, na sua maior parte, e já a geometria espacial, os poliedros. Bom, aqui está alguns exemplos, né, de figuras planas. Como vocês podem ver, elas têm apenas duas dimensões, comprimento e largura. E agora uns exemplos de figuras espaciais. Temos algumas conhecidas como a esfera, o cilindro, paralelepípedo, o cubo, pirâmide, cone. Também temos outras que não são tão conhecidas. Iremos mencionar mais sobre elas na segunda videoaula. Formas planas. Temos como formas planas quaisquer figura que possuem duas dimensões, como eu já falei. Definição, escrevam isso, beleza? Sendo assim, as figuras que existem em um universo bidimensional. Por isso que elas têm duas dimensões, comprimento e largura. Isso aqui é uma definição, escrevam. No estudo dessas formas, existem algumas classificações importantes, sendo duas delas a subdivisão entre polígonos e não polígonos, como eu já tinha mencionado antes, tá ok? Então, as figuras planas elas podem ser polígonos e não polígonos. Aqui está algumas das figuras planas mais conhecidas: triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, trapézio e círculo.
Sobre essas figuras, eu já vou comentar elas em uma terceira videoaula, tá ok? Por quê? Porque cada uma delas existem características diferentes. Para que eu comente sobre elas, eu tenho que falar sobre retas paralelas, as características de ângulos, tá ok? Então isso aí já precisa de pré-requisito para poder falar sobre essas figuras. Polígonos. Bom, para uma figura plana, para uma figura, né, ser um polígono, ela precisa de 4 características, certo? Tem que ter todas as 4. Então, outra definição. Polígono. Para uma figura ser polígono, ela precisa ser uma figura plana, ela tem que ser limitada por reta, tem que ser fechado e os lados não podem se cruzar. Então, para uma figura ser um polígono, ela precisa dessas 4 características. Se estiver faltando alguma delas, então a figura não é um polígono, certo? Aqui está um exemplo de uma figura que ela é um polígono. Como vocês podem ver aqui, é uma figura plana, ela é limitada por retas, ela é fechada, ó, pode ver que não tem abertura aqui, e os lados não se cruzam. Esses lados aqui, ó, não estão se cruzando, eles se tocam no vértice, mas não se cruzam, beleza? Outro exemplo, né, de polígono, a gente pode ver as 4 características: figura plana, limitada por reta, fechada e que os lados não se cruzam, beleza? Os lados não se cruzam. Outro polígono. Quando que uma figura não é um polígono? Para não ser um polígono, basta não satisfazer uma das características da sua definição, ou seja, se falhar alguma dessas aqui, por exemplo, a figura não for plana, se ela não for limitada por reta, ou se ela não for fechada, ou se os lados se cruzarem, é porque ela não é um polígono, beleza? Aqui estão alguns exemplos. O círculo você pode ver, ele é fechado, ok, não é? Os lados não se cruzam, nem lado tem. Por isso, pessoal, a figura ela não é um polígono porque ela não é limitada por retas. Logo, não vai ter lados, beleza? Vamos à próxima. Reparem só nesse polígono em especial. A figura é plana. Ela é limitada por retas, pode ver, ó, limitada por reta. Ela é fechada, não tem nenhuma abertura nela, mas os lados se cruzam, ó. Esse lado aqui do polígono, ó, ele se cruza com esse lado. Então, não é um polígono. A terceira figura, ela também não vai ser um polígono, porque esse lado aqui, ó, não é reta, tá? Ou uma forma poligonal. Ela não é uma reta, ela é uma curva. Isso aqui é um setor circular. E a quarta e última figura, ela não é um polígono porque ela é aberta. Olha aqui, ó, esse espaço aqui, ó, não está fechado. Vamos lá. Para uma figura ser um polígono, ela deve ser plana, deve ser limitada por reta, deve ser fechado e os lados não se cruzam. Definição, escrevam isso, beleza? Primeira questão, e aí eu já peço para que vocês pausem o vídeo e tentem responder a primeira questão com um assunto que já foi falado ainda agora, certo? É sobre polígonos. Bom, espero que você já tenha tentado responder, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, podem escrever aí no comentário do vídeo, tá ok? Eu vou tentar responder todas elas nos próximos vídeos que eu vou fazendo. E no próprio comentário. Questão 1. Sobre os polígonos, classifique como verdadeira ou falsa as afirmativas a seguir. 3 afirmativas. Toda figura fechada
no plano é um polígono? Bom, essa resposta é não. Ela é falsa, certo? Por quê? Para que a figura seja um polígono, ela tem que ser plano, beleza, tá aqui. Tem que ser fechado, beleza, tá aqui, não é? Porém, se os lados se cruzarem, ela não é um polígono. Ó, toda figura fechada no plano é um polígono? Não. Bom, a figura ela pode ser desse jeito aqui, ó. Ela é plana, fechada, porém não é um polígono, porque os lados se cruzaram. Ou simplesmente um círculo, né? Se ela for um círculo, ela não tem... O lado dela não é limitado por reta. Bom, então a primeira afirmação é falsa, tá? Então a gente já olha para as alternativas, pessoal. Sempre façam isso, tá? Tem certeza que a primeira é falsa? Então, letra B. Somente a segunda é falsa? Não. Olha aí, ó, pessoal. Sem eu ler o restante, eu já vou eliminar uma e duas. Somente a terceira é falsa? Não. São todas falsas? Vou ver ainda. Ou são todas verdadeiras? Também não. Olha aí, pessoal. Só pode ser a ou a D. Beleza? Então a gente vai ler o segundo. Os polígonos possuem duas dimensões? Verdadeira, né? Como eu falei, os polígonos elas são figuras bidimensionais. Então, duas dimensões. Por aqui a gente já marca a resposta certa, tá ok? Que é a letra A. Somente a 1 é falsa, sem ao menos tentar responder a terceira. E assim você ganha tempo e vai para a próxima questão. Porque aqui ele diz que todas são falsas e não é, a segunda é verdadeira. Logo só restou a 1 é falsa. Mas vamos ler a terceira. Figuras como uma circunferência compõem o grupo de não polígonos? Verdadeira, tá ok? Ela não é um polígono porque ela não é limitada por reta. Vamos para o gabarito da questão. Alternativa A. Polígonos convexos e polígonos não convexos. Ou seja, os polígonos eles podem ser convexo ou não convexo. Quando ele diz que é não convexo, é a mesma coisa que côncavos, tá? Então, aonde vocês verem côncavo é porque é não convexo, tá ok? Para distinguir, ó, definição de novo, pessoal. Definição, escrevam, tá? Para distinguir cada um desses tipos, podemos tomar dois pontos quaisquer, A e B, por exemplo, no interior de um polígono. Ou seja, você vai colocar dois pontinhos A e B dentro de um polígono, tá? Se o segmento, ó, tracinho aqui em cima, tá ok? Segmento AB, ou seja, você vai unir esses dois pontos com uma reta, sempre estiver contido em sua região interna, ou seja, você vai pegar dois pontos A e B dentro de um polígono e fazer uma reta, ligar eles dois com a reta. Se toda a reta estiver dentro do polígono, é porque trata-se de um polígono convexo, ou seja, aquele polígono ele é convexo, é uma figura convexa. Caso contrário, trata-se de um polígono não convexo. O que é caso contrário? É caso alguma parte dessa reta que você ligou a B esteja fora do polígono, certo? Vamos a alguns exemplos. Bom, aqui nós temos duas figuras. Figura 1, figura 2, tá? O que vai acontecer? Eu vou pegar dois pontos A e B. A e B. Não precisa colocar A e B, tá? Eu vou até apagar. Você vai ligar esses pontos com uma reta, tá? Agora você vai perceber toda essa reta, toda ela aqui, ó, tá dentro do polígono? Se sim, é porque ele é um polígono convexo.
tá? Detalhe, você tem que procurar 2 pontos que possivelmente saia, tá ok? Repare aqui outro exemplo, ó. Eu tenho esse outro polígono. Se eu pegar esse ponto e esse ponto, repare só quando eu ligar eles com uma reta. Toda a reta vai estar dentro do polígono. Isso caracteriza que ele é um polígono convexo? Não. Por quê? Porque eu tenho que procurar 2 pontos que quando eu ligar, possivelmente a reta saia para fora do polígono. Exemplo, ó, se eu pegar esse ponto e esse ponto e ligar por uma reta, o que vai acontecer? Essa parte da reta aqui, ó, saiu do polígono, tá ok? Ou seja, isso aqui caracteriza um polígono não convexo, tá ok? Então, novamente, se você tem uma figura que liga 2 pontos e toda essa reta, né, fica dentro do polígono, é porque ele é um polígono convexo. Caso alguma parte dessa reta saia para fora do polígono, porque ela é uma figura não convexa, ou ela é uma figura côncava, tá? Lembrando, tem que pegar 2 pontos de dentro do polígono, certo? Aqui tá alguns exemplos, né, de uma animação polígono convexo. Repare só que no polígono convexo é dado 2 pontos que pertencem à região poligonal. No côncavo também, ó. 2 pontos que pertencem. Quando liga a reta entre eles, essa reta toda aqui vai estar pertencente ao polígono. Essa aqui, ó, tem uma parte que sai. Então, polígono côncavo, polígono convexo. Beleza? Novamente, qualquer dúvida, só deixar aí no comentário. Dando continuidade, vamos à questão 2. Novamente, eu peço para que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Bom, espero que vocês já tenham feito isso. Vamos à resolução. Classifique os seguintes polígonos em convexo e não convexo, pela ordem da esquerda para a direita, ou seja, pessoal, o primeiro nome que tiver aqui significa que é da primeira figura, tá ok? O segundo nome é da segunda e assim sucessivamente. Então vamos lá. A primeira figura, ela é convexa ou ela é não convexa? Repare que todo ponto que a gente pegar aqui e ligar, toda ela vai estar pertencente ao polígono, né? Não tem nenhum que não esteja. Logo, ela é convexa, ou seja, não pode ser a letra D, que elimina ela. Segunda figura, ela é uma figura que é não convexa. Por quê? Se eu pegar esse ponto que está dentro do polígono e esse ponto que está dentro e ligar, essa parte vai ficar fora do polígono. Então, é não convexo, ou seja, não convexo não é a letra A, não convexo e não convexo, ou seja, restou B, C e E. Essa figura aqui, ela também é não convexa. Repare essa reta, ó. Essa parte sai para fora do polígono. Ah, professor, mas e se eu pegar uma reta aqui, outra, um ponto aqui, outra aqui e ligar eles vão estar dentro do polígono. Beleza, vai estar. Existem infinitas retas dentro de um polígono, tá ok? Porém, a gente tem que procurar aquelas retas que possivelmente saiam. Logo, a terceira figura é não, colocar assim, não convexa. Então, essa alternativa fica e essa também fica, ou seja, continuamos com 3 alternativas ainda. Essa figura aqui, ela é convexa. Se pegar 2 pontos quaisquer e ligar, sempre vai estar dentro do polígono. Essa aqui também ela é convexa, chamada de paralelograma, tá ok? Convexo. E essa aqui é não convexo. Repara que essa parte sai. Então vamos lá.
convexo, não convexo, não convexo, convexo. Opa, deu ruim aqui, ó. É não convexo e tá dizendo que é convexo. E a última aqui ele diz que é convexo e não é não convexo. Ou seja, restando só a alternativa é convexo, não convexo, não convexo, convexo, convexo e não convexo. Tá ok? Então a alternativa certa é a letra E. A alternativa certa é a letra E. Elementos de um polígono. Bom, aqui eu já deixei claro, né? Um polígono aqui, ó, de 6 lados, essa parte de azul, tá? Que é o polígono. Essas partes aqui de preto são os elementos que a gente vai caracterizar agora. E novamente eu aconselho cada um copie cada definição que aparecer aqui, tá? Primeiro, os lados são segmentos de reta, ou seja, são retas que determinam o polígono, ou seja, são essas retas aqui que formam o polígono. Lembrando, o polígono ele é formado, ele é limitado por retas. Os vértices são os pontos de encontro entre dois lados, ou seja, quando esse lado encontra com esse lado, forma esse vértice aqui, ó, vértice F, é esse ponto, e normalmente é representado por letra maiúscula. Ângulos internos são os ângulos formados em seu interior, entre dois lados consecutivos de um polígono, ou seja, eu tenho esse lado e eu tenho esse lado. Quando eles se juntam, ó, ele forma esse ângulo interno aqui, tá ok? Então aqui está representado pela letra alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ângulos externos, cuidado, ó, tem muitas pessoas que acham que o ângulo externo é isso aqui, ó. Tô fazendo aqui no ângulo E, ó. Ângulo interno, ângulo externo. E não é assim, o ângulo externo não é essa parte toda de fora, não. Ele vai explicar aqui, ó. São ângulos formados entre um lado de um polígono, ou seja, eu pego um lado de um polígono, ó, e o prolongamento do lado consecutivo a ele. O que é o prolongamento? Eu vou esticar um dos lados, ó. Estiquei um dos lados e essa abertura entre o lado e o prolongamento do outro lado forma o ângulo externo, aqui representado pela letra beta, tá? Diagonais. As diagonais são os segmentos de retas que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. Repara, se eu ligar um vértice consecutivo ao outro, se eu ligar ele, ó, forma um lado, não é isso? Então, as diagonais são essas retas aqui, ó, que liga dois vértices não adjacentes, ou seja, os vértices que não estão um do lado do outro, ó, tá? Então, cuidado que cai muita questão para você contar o número de diagonais de um polígono, tá? Então aqui, se eu for contar o número de diagonais desse polígono, reparem só que algumas pessoas podem contar errado. Por quê? Ó? Vamos lá. Uma diagonal, duas, aqui não é diagonal, ó. 3 diagonais. Então a pessoa pode dizer assim, ah, se cada vértice desse tem 3 diagonais, e esse polígono aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, quando eu multiplico 6 vezes 3, dá 18. Então vai existir 18 diagonais. E na verdade não é assim, porque quando você faz isso, você conta essa diagonal saindo daqui e ela de novo saindo daqui. Ou seja, a resposta certa você tem que dividir por 2, porque você contou 2 vezes 9 diagonais. Se o polígono for pequeno, dá para desenhar. Vamos lá. 3 diagonais. Agora eu vou sair daqui, ó, do B. 3. Aí eu continuo, ó. 4, 5, 6 diagonais. Ó, aqui eu não conto mais. 6, 7, 8 diagonais. E aqui só falta um, ó. 9 diagonais. Então são 9 diagonais. Ou seja, um polígono de 6 lados
existem 9 diagonais. Aqui está outro exemplo, tá? O lado, os vértices, as diagonais, o ângulo interno e o ângulo externo. Copie as definições. Questão 3. Considerando os elementos dos polígonos convexos e suas definições básicas, assinale a alternativa correta, tá ok? Então vamos lá? Letra A. Os lados de um polígono são segmentos de reta que podem cruzar-se em qualquer ponto? Sim ou não? Será que os lados de um polígono podem se cruzar-se para ser polígono? Deixe um ponto de interrogação. Se você tem alguma dúvida, deixe um ponto de interrogação, beleza? Ó, os lados de um polígono são segmentos de reta, até aí tudo bem, que podem cruzar-se em qualquer ponto. Bem aí, pessoal, se ela se cruzar, ela não é um polígono, tá ok? Lembre-se das 4 definições. A figura tem que ser plana, limitada por reta, fechado e não se cruzar. Então, letra A, errada. O vértice de um polígono é um ponto de encontro entre seus 2 maiores lados? Não. Os vértices do polígono, pessoal, não precisa ser os 2 maiores lados, tá? São 2 lados consecutivos, um ou adjacente, beleza? Então, essa aqui também está errada. Os ângulos externos de um polígono são a abertura entre 2 lados consecutivos, só que pelo lado externo do polígono. Foi o que eu falei, certo? Ó, se eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, um triângulo. Ó, vou fazer aqui um triângulo aqui, que um triângulo é mais fácil. Ele está falando que o ângulo externo é essa medida aqui, ó, todinha. E não é. A gente vimos que o quê? Que o ângulo externo, eu vou prolongar um lado, e é a abertura aqui, ó, desse prolongamento com um dos lados, beleza? Então também não é a certa. Os ângulos internos do polígono são a abertura entre 2 lados consecutivos do polígono em seu interior, verdadeira, tá ok? Então essa aqui, ó, é o ângulo interno. Então a letra E é falsa, mas vamos lá. As diagonais de um polígono são segmentos de reta que ligam 2 de seus vértices. Faltou só dizer não consecutivos, tá? Porque se os vértices forem consecutivos, eles viram o lado do polígono. Então a resposta certa é a letra D. Nomenclatura dos polígonos. E novamente, você deve copiar essa tabela, tá? Copiar e aprender. Quando o polígono tem 3 lados, a gente chama de triângulo. Trilátero é muito raro, pessoal, é muito raro, tá? Mas eu coloquei aqui, mas a galera chama de triângulo, tá ok? 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. E 15 lados, pentadecágono. 20 lados, icoságono. Aqui está alguns exemplos, né, da figura formada. 3 lados, 4 lados, 5 lados, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, decágono, beleza? Então aqui é a figura, ó, pode contar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lados. Vamos lá, pessoal. 4ª questão. Novamente, pausem o vídeo, tá ok? E tentem responder. Vamos à resolução. Qual é o nome do polígono a seguir? Ó, eu coloquei essa figura
especialmente para vocês verem que os nomes do polígono não é só com as figuras convexas, tá bom? Pode ser com as figuras côncavas também, ou não convexa. Repare aqui, ó, se eu fizer 2 pontos, a reta sai aqui para fora, ou seja, essa figura ela é uma figura côncava ou não convexa. Mas mesmo assim, é um polígono, tá ok? Então vamos aqui. Para mim saber o nome do polígono, eu preciso saber quantos lados tem. Então, galera, risquem a prova de vocês, tá bom? A prova é de vocês. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Esse polígono ele tem 7 lados. Como ele tem 7 lados, heptágono, tá ok? Resposta certa, letra C. Polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes, galera, copiem isso, tá? Outra definição, lados congruentes. O que significa lados congruentes? É iguais, tá? Iguais, ou seja, quando o polígono apresenta todos os lados iguais entre si, ou seja, possuem a mesma medida, tá vendo, ó? Ele é chamado de equilátero, tá bom? Ó, cuidado, equilátero. A gente está falando de polígonos regulares. Então, possuem todos os lados iguais, equilátero, látero. Exemplo aqui, ó. Temos o losango, tá ok? O losango ele tem todas essas medidas aqui, ó, valendo A. Ou seja, se aqui valer 10, aqui vai valer 10, aqui vai valer 10, aqui vai valer 10. Ou seja, todos os lados são iguais. Lados congruentes, polígono equilátero, beleza? Então, esse polígono aqui, o losango, ele é um polígono equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo, tá? Equiângulo, ó, ângulo látero. Um exemplo aqui temos o retângulo, ó, todas as medidas dos ângulos internos valem 90 graus, tá? É conhecido como ângulo reto. Então, esse polígono aqui, ele é um polígono equiângulo. Reparem só, pessoal, essa medida aqui, ela é igual a essa? Não, né? Bem claro que não. Logo, o retângulo, ele é equilátero? Não, ele é só equiângulo. Uma outra característica é, esse ângulo interno, ele é igual a esse? Pode ver que esse aqui é um ângulo bem maior do que esse, então elas são diferentes também. Ou seja, tem os lados iguais, mas não tem os ângulos. Tem os ângulos iguais, mas não tem os lados. Equiângulo, equilátero. Para um polígono ser regular, ele tem que ter todos os lados iguais e os ângulos também iguais, tá ok? Ou seja, ele tem que ser equilátero e equiângulo. Se uma figura ela tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida, ele é chamado de polígono regular. Um exemplo é o quadrado. Todos os 4 lados são iguais e todos os ângulos internos valem 90 graus. Bom, aqui fica um detalhe interessante, que é o que? Quando o ângulo reto, como um ângulo reto vale 90 graus, e todo retângulo tem ângulos internos medindo 90 graus, se eu multiplicar isso aqui por 4, vai nos dar 360 graus, tá ok? Ou seja, todo quadrilátero, pessoal, todo quadrilátero, aqui não é um quadrilátero, ó, 4 lados, a soma de suas medidas internas vale 360 graus. Quando eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, dá 360. O quadrado aqui, ó, tem 4 ângulos de 90 graus, 360 graus. Beleza? Só uma curiosidade. Novamente, peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder a questão. Então, espero que vocês já tenham tentado responder a questão
e vamos responder. Marque a opção que indica quais polígonos são regulares. Lembrando, para ser polígono regular, todos os lados e ângulos internos têm que ter a mesma medida. Aqui, para a questão estar mais certa ainda, seria muito bom ter o ângulo, o valor do ângulo aqui dentro, tá bom? Mas como não tem, vamos ter mais ou menos uma base, tá? A primeira figura, todos os lados são iguais e os ângulos internos também têm a mesma abertura, tá ok? Esse aqui é um pentágono, 5 lados, pentágono. Então, a figura 1, ela é um polígono regular. A figura 2 é um triângulo equilátero, tá? Tem os 3 lados iguais e aqui vai surgir outra característica, outra novidade, tá? Quando o triângulo é equilátero, esses 3 ângulos aqui valem 60 graus. Tá ok? Todo triângulo equilátero, o ângulo interno vale 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus, tá ok? E aqui surge outra curiosidade. Como o quadrilátero é 360, que a gente acabou de ver, o que aconteceu? Quando o polígono tem 3 lados, 180, 4 lados, 360, aumentou 180. 5 lados vai aumentar 180 também, ou seja, vai ter 540 graus, ou seja, a soma desses 5 ângulos aqui do pentágono, quando eu somar todos eles, tem que dar 540 graus. E assim segue. 6 lados, vou aumentar mais 180 graus, tá ok? Vamos continuar para a questão, polígonos regulares. Bom, o que a gente pode ver nessa terceira figura? Repare que todos os lados parece que tem a mesma medida, né? Ó, esse lado, esse. Porém, os ângulos internos são diferentes, ó. Esse é bem pequeno, que a gente chama de agudo, e esse é bem maior, a gente chama de obtuso, tá ok? Ou seja, eles são iguais? Não. A figura número 3, ela não é um polígono regular. Ela parece muito ser uma figura equilátero, tá bom? A figura 4, ela é um hexágono regular, tá ok? Ela é regular. E a figura 5, no caso, todos os lados são iguais, porque é um losango, porém, como eu já falei, os ângulos internos não têm a mesma medida. Então a resposta certa é 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, alternativa C. Beleza? Questão 6. Durante a elaboração de móveis planejados, um marceneiro recebeu uma encomenda para que fosse feita uma mesa de madeira idêntica à da imagem a seguir. Bom, galera, qual é o nome do polígono que forma a face superior da mesa? Espero que vocês já tenham pausado o vídeo e tentado responder, tá ok? Para isso, basta contar os lados da parte superior da mesa. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Logo a figura é um octógono. Alternativa C. Pause o vídeo e tente responder, tá ok? Questão 7. Classifique os polígonos a seguir como côncavo ou convexo. Novamente, ela vai ser convexo quando toda a reta estiver dentro do polígono, tá? E ela vai ser côncavo quando parte da reta sair do polígono. Então vamos aqui, a primeira figura, ó. Reparem, ó, essa reta, parte dela sai, né? Então ela é côncava. Então não é essa, porque diz que é convexo, ou seja, estou B, D e E. Essa figura também ela é
côncavo. Ó, pessoal, a importância de vocês saberem, ó. Lá eu falei não convexo, né? Côncavo é não convexo, tá ok? Então, a segunda, ela é côncava também. Côncava, então não é a letra B, que diz aqui que é convexo. Ou seja, é a letra D ou a letra E. A resposta certa é a letra D. Por quê, pessoal? Todas as duas outras figuras, as retas vão estar contidas no desenho, tá? Côncavo, côncavo, convexo, convexo. Beleza? Bom, pessoal, vamos aqui para a questão de número 8, tá ok? Pausem o vídeo e tentem responder, certo? Sobre os polígonos, então vamos analisar os polígonos. Julgue as afirmativas a seguir. Um polígono é uma figura plana fechada por poligonais, tá? É a mesma coisa, que não se cruzam. Olha, vamos ver aqui, ó. São 4 características, né? Então, um polígono é uma figura plana, tranquilo, fechada, beleza, 2, fechado, limitado por retas, aqui por poligonais, e que não se cruzam, tá aqui a definição de polígono, tá ok? Então, o item 1 é verdadeira. Vamos para as alternativas, tá? Marque as alternativas corretas. Somente a afirmativa 1 é verdadeira, até agora tá ok. Somente a afirmativa 2, ó, de novo, ó, esse aqui, fora, porque diz somente, e a 1 é verdadeira. A C, fora. Somente a 1 e a 3, opa, pode ser. E todas as afirmativas, ou seja, já eliminamos 2. Se você for dar um possível chute, não vai chutar nem na B nem na C, tá ok? O círculo é um exemplo de polígono, pessoal. O círculo, ele é um não polígono. Por quê? Porque ele não tem retas, tá ok? Então a 2 é falsa, já tirando a letra E. O segmento que liga dois vértices de um polígono é conhecido como diagonal. Muito cuidado, pessoal, nessa aqui, viu? Porque isso aqui é uma pegadinha. Ó, se eu tenho um quadrilátero, aqui, um polígono de 4 lados, tá ok? Se eu ligar dois, é isso que está querendo dizer, ó. O segmento que liga dois vértices, ó, dois vértices consecutivos, isso aqui não é a diagonal, é o lado do polígono, tá ok? Então faltou só ele mencionar isso, tá? Que para ser uma diagonal, os vértices não podem ser consecutivos, tem que ser, ó, tem esse vértice e esse, não é? Ele é consecutivo desse e aqui, ó, tá? Ou seja, se eu ligar ele para esse, ou se eu ligar ele para cá, vai aparecer o lado do polígono, ou seja, para mim achar a diagonal, tenho que ligar ele para um outro vértice não adjacente a ele, adjacente que está do lado, tá ok? Então a resposta certa é a letra A. Nona questão. Todo polígono é composto... Pausem o vídeo, pessoal. Todo polígono é composto por elementos que são outras figuras geométricas e que recebem um nome especial por causa de sua função, definição e propriedades. A respeito desses elementos dos polígonos, assinale a alternativa correta. Os triângulos não possuem diagonais? Olha aí, pessoal, um triângulo. Ó. Se eu fizer aqui um triângulo. Ele está falando que o triângulo não possui diagonal. Repara, ó. O que é a diagonal? É um encontro de dois vértices não adjacentes. Ó. Esse vértice está adjacente a esse e esse está adjacente a esse. Repare que se eu ligar, forma um lado. Se eu ligar, forma um lado. Se eu ligar com esse, forma um lado. Ou seja, o triângulo ele não possui diagonal. Alternativa certa, letra A. Tá ok? Mas vamos ver as outras então. O que elimina, que a gente aprende assim também, tá ok? Agora, se fosse concurso, marcou, foi embora, pessoal. Aqui tá certo, beleza? Uma diagonal de um polígono é qualquer segmento de reta que liga dois de seus vértices. Não, acabei de falar. Se eu ligar dois vértices adjacentes, ele forma um lado. Cuidado, pessoal. Questão difícil, viu?
Um ângulo externo de um polígono é qualquer ângulo que pertença a ele e que não seja um ângulo interno, ou seja, está querendo dizer que é esse ângulo externo que eu já mencionei aqui, ó, o ângulo todo aqui de fora, tá ok? Também não é. Os quadrados possuem apenas uma diagonal? Não, pessoal, os quadriláteros possuem duas diagonais, tá ok? Aqui eu vou fazer aqui, eu não vou fazer o quadrado porque eu não consigo desenhar um quadrado. Lembrando, ó, tem que ser fechado, tá? As diagonais dele, ó, uma diagonal, ó, duas diagonais, ó. Os quadriláteros possuem duas diagonais, tá ok? Também não é uma. Os retângulos e os quadrados possuem um número diferente de diagonais? Não, são quadriláteros. Os quadriláteros possuem duas diagonais, tá ok? Questão 10. Julguem as afirmativas a seguir. Primeira, todo polígono possui diagonal? Acabamos de mencionar, né? O triângulo ele não possui diagonal. Então, essa aqui já é falsa, tá? Somente a 1 é falsa, somente a 2 é falsa, somente a 3 é falsa. Todas são verdadeiras, ou seja, ó, eliminando essa, sabendo a primeira, o chute já fica em 50%, tá ok? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre igual a 360, eu mencionei isso, não é? Repare que o quadrado, todos os ângulos internos dele, um quadrado, tá, pessoal? Vale 90 graus. 90 vezes 4, 360. Ou seja, a 2 é verdadeira. O dodecágono é um polígono de 12 lados. Verdadeira também. Ou seja, apenas a 1 é falsa. Alternativa certa, letra B. Questão 11. A fotografia a seguir mostra um tipo de pedra utilizada para ladrilhar ruas. Nele é possível observar a forma de um polígono com um encaixe perfeito. Como é classificado esse polígono, pessoal? O polígono está aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um polígono. Então basta contar os lados para ver qual é o nome do polígono. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Novamente, o dodecágono, tá ok? Lembrando, decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, pentadecágono, 15 lados e icoságono, 20 lados. Alternativa certa, letra C. Bom, pessoal, espero ter ajudado, tá ok? Formas geométricas é um assunto muito extenso, tá? Então, eu vou dividir em partes. Boa sorte nos estudos e qualquer coisa pode deixar no comentário. Muito obrigado.